Olá, eu sou a Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista, e hoje eu venho com um propósito diferente. Não vou falar especificamente de fisioterapia do trabalho, nem de ergonomia, mas eu quero falar da vida, do olhar mais humanizado, das abordagens que eu gosto de fazer sobre propósito e autocuidado. Por quê? Por que eu invisto nesse assunto? Porque eu acho importante e dentre as vivências e experiências do fisioterapeuta, e quando eu falo fisioterapeuta, independente se você é da área preventiva, se você é da área hospitalar, de consultório, atendimento a domicílio, todos os fisioterapeutas com contatos com clientes, com pacientes, com os trabalhadores, há uma troca muito grande. Porque esses indivíduos nos procuram por algum problema ou para solucionar alguma. Eu falo assim também da parte estética, né? Que a gente não pode desconsiderar essa área estética, que todas as áreas da fisioterapia contribuem para o quê? Para a valorização do indivíduo, né? Para resgatar, para melhorar, para estimular, promover. Então essa é uma das grandes linhas assim de excelência da fisioterapia. E com essa troca com essas pessoas, a gente acaba sentindo muito a energia deles, o quanto eles estão emocionalmente, o quanto aquela restrição, aquela queixa, aquela dor, ou aquele defeito, ou aquela situação, incapacidade que visa o restabelecimento, né? Que é onde eles nos procuram, a gente enxerga muitas vezes fatores emocionais envolvidos que contribuem para a instalação daquele problema. E é nossa missão ajudar, né? A que eles tenham um olhar diferente. Então, cabe a nós, sim, fisioterapeutas, falar sobre a vida humana, o valor da vida humana, o quanto é importante a gente sensibilizar as pessoas, fazer que de pouquinho em pouquinho as pessoas vão percebendo que a importância do autocuidado. E é por isso que eu gosto também dessas abordagens. Ah, mas Natália, você é muito reflexiva, você gosta de fazer... Eu gosto, porque eu aprendi ao longo de um período, de várias vivências e experiências, que a gente precisa sempre ter esse olhar positivo, porque isso faz com que a gente evolua. E eu falo isso porque nem sempre eu fui assim. Eu já fui muito negativa na vida e eu aprendi aí na dor, na luta, que não valeu de nada, mas que me serviu de aprendizado. E hoje eu reconheço que a positividade é um dos grandes elementos aí que faz a gente evoluir. E quando eu falo evoluir, é humanamente mesmo. Financeiramente pode ser positivo, socialmente, amorosamente, familiarmente, convívios, relações interpessoais, enfim, tudo pode ser beneficiada com esse olhar da positividade. Ah, mas não romantize o trabalho. Vou entrar nessa frase polêmica que eu sempre escuto e que eu gosto de pensar um pouquinho diferente e trazer um outro sentido, que uma das minhas grandes habilidades é ressignificar pessoas, situações, e não é uma tarefa fácil, mas a gente precisa ter um pouquinho de esforço para ter um olhar diferente. Escuta-se muito essas frases, né? Muito, não romantize o trabalho, porque o trabalho não é doloroso, o trabalho é difícil, o trabalho... Se a gente for focar no lado ruim do trabalho, realmente vai ser penoso. Mas a gente deve sim romantizar o trabalho, porque é através do trabalho que a gente tem a nossa fonte de renda, as nossas possibilidades de conquistas e ganhos materiais que nos trazem conforto. Então, o trabalho precisa ser, sim, romantizado. Se você tem habilidade para romantizar uma situação, um contexto, um fato, um acontecido, use. E não deixe com que pessoas limitem essa sua habilidade de romantizar situações. Porque não é todo mundo que tem essa visão. E aqueles que não têm essa visão romantizada de contar uma história, tudo bem.
O ato de você romantizar uma história pode ser fantasiosa algumas vezes, mas isso vai depender muito de quem está contando. E a responsabilidade de quem fala ou faz algo, essa sim nos cabe. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, que eu faço. Mas eu não sou responsável por aquilo que os outros interpretam. Essa responsabilidade não é minha. Por que eu digo isso? Porque cada um tem um nível de entendimento. Isso precisa ser respeitado. E pode ser que eu fale um fato e a pessoa A entenda de um jeito, a B entenda de outro, a C entenda de outro jeito também. E tá tudo bem. Hoje nós vivemos um formato de vida muito automático, muito tecnológico, é tudo para ontem, né? E isso nos afeta se a gente não parar. Opa, para, descansa. Quem eu sou, qual é o meu propósito. Porque se a gente deixando a vida nos levar, assim, sem ter esse cuidado, o autocuidado, essa vida automática nos carrega para longe. E aí quando a gente vai ver, a gente já tá perdido, não sabe que caminho seguir, não sabe qual é o nosso propósito. Aí vai ver já tenho tantos anos, já tenho família, já tenho filhos, eu ainda não sei aonde eu quero chegar. Então, ter esse cuidado. Então, é por isso que eu falo que a gente precisa nos olhar para dentro sempre. E outra situação, não romantize a maternidade. Eu vou falar da maternidade porque isso é algo que eu vivo. Eu tenho um filho de 4 anos e eu moro com meu filho e eu cuido dele sozinha. E nas redes sociais, né, pessoal, aí eu gosto de compartilhar coisas do meu filho desde que ele nasceu, porque eu sou muito grata por ter ele. Eu sou muito grata a Deus por ter ele. E ele me fez transformar de um modo, assim, sensacional, graças ao meu filho. E eu vou nas redes para passar o lado bom, né? O lado gostoso de ser mãe, as brincadeiras. Então tem muita gente que fica agressiva. Nossa, mas ela romantiza a maternidade é dura. A amamentação é difícil. Não ter com quem contar com pessoas é difícil. Concordo, realmente. Mas isso eu só supero. Eu não preciso compartilhar esse lado ruim. Porque eu não me sinto confortável em promover esse lado ruim. Porque essas situações conflitantes do dia a dia da maternidade, isso passa. Um dia a gente tá bem, é como tudo na vida. Um dia a gente tá bem, um dia a criança tá doente, você fica assim, desestabilizada. Mas você tem que confiar de que vai melhorar. É um dia de cada vez. E eu não me sinto confortável de compartilhar coisas negativas. Porque quando você coloca na balança, eu sou muito mais grata de ter meu filho do que das particularidades da rotina de uma maternidade. Porque eu coloco na balança que tem muitas mães querendo ser mãe e não consegue, né? E não cabe a nós esse entendimento, né? Os planos de Deus, daquilo que se acredita, enfim. É o momento de cada um. O que a gente tem que passar aqui, nós vamos passar, enfim. Cada um com sua crença, com seu valor. Não quero chegar nesse mérito, mas eu coloco na balança isso. Isso faz com que eu tenha uma visão de positividade muito grande. E realmente eu vivo a maternidade de uma forma muito bonita. Isso não quer dizer que eu não dou uma chinelada no meu filho, que eu não brigo com ele. Não quer dizer isso. Porque eu faço isso se for necessário. Mas é ter esse olhar diferente. Então, tudo que acontece, você vê o lado bom. Se não foi bom, alguma coisa você vai aprender, que lá na frente vai fazer diferença para você. Então, quando as pessoas falam, mas você tá tendo um tipo de ação e cabe os julgamentos, não absorva. Você tem que se cuidar com aquilo que você absorve. Se você tá ouvindo uma pessoa que ela fala de forma romantizada e que isso te incomoda, você não tem que agredir a pessoa. Você tem que se olhar para dentro, falar, não, o que ela passa não faz sentido para mim. Passa pro lado, vê outra coisa. Mas tome cuidado com o que te dá satisfação. É você ver
ver televisão, por exemplo, assistir um filme, ver as rotinas de jornais, politicagem, enfim. Cada um gosta de uma coisa, né? Mas tome cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você alimenta para dentro de si. Você tá te fazendo bem. Porque você tem que assistir algo, você tem que compartilhar, você tem que, de momentos que te fazem bem. Aquilo que te faz muito mal, você tenta ir saindo fora. Porque senão não há emocional, não é saúde mental que aguenta. E eu quero dizer o seguinte, pessoas negativas, elas se queixam muito, elas só arrumam problemas, elas não te dão solução. Elas sugam a tua energia. E as pessoas positivas, elas têm um olhar diferente da vida. Elas enxergam a vida como presente. Elas encaram a realidade de uma forma mais de autorresponsabilidade. Isso é o que faz ser diferente. Quando você tá com uma pessoa positiva no seu convívio, quando você chega no trabalho, ou sei lá onde, bom dia, o clima é outro. Então veja de que lado que você quer ficar. Então julgue menos e saiba lidar com as situações. E não estou falando isso porque eu consigo lidar com tudo, não. Isso é uma constância, é um aprendizado diário, cada dia a gente, né? Porque lidar com pessoas não é fácil. Mas quanto mais a gente se olha para dentro, que a gente permite o autocuidado, melhor a gente se posiciona. E eu percebo muitas pessoas com potencial gigante que queriam, por exemplo, criar um conteúdo e não criam porque tem medo de alguém responder alguma coisa que pode afetar. Sai dessa, vai ser feliz, porque a vida é agora. Eu já li o seguinte, que 90% dos nossos pensamentos são de coisas que não aconteceram, que a gente fica pensando no futuro. E quando chega a situação, às vezes nem é aquilo tudo. Então, vamos colocar tudo na balança, vamos tentar ver a vida diferente, com o olhar da positividade, que eu tenho certeza que quanto mais pessoas estiverem com a saúde mental estabelecida, legal, se autocuidando, o ambiente, o coletivo vai só ter a somar. E é essa a mensagem que eu quero passar para vocês nesse domingão. E é isso, gente. Obrigada. Fiquem todos com Deus.